Vamos lá. Objetos materiais. Essa aula é baseada no capítulo sobre objetos materiais do livro de introdução claríssimo de 2014, se não me engano, de introdução à metafísica de Alyssa Ney. Para ela, a massa é o elemento distintivo mais importante do objeto material. Sobre isso não resta dúvida. Mesmo neutrinos, diz ela, se descobriu que eles possuem, na verdade, massa. E, particularmente, leptons, elétrons e quarks. Isso parece bastante aceitável, como uma característica geral, necessária, nem sempre suficiente, ou talvez necessária e suficiente se tratar de massa inercial. Então, a massa, o que é a massa? Eu estive procurando. Massa é quantidade de matéria de objeto. Isso é explicar o obscuro pelo mais obscuro ainda. É a quantidade de inércia, que é a tendência de um objeto resistir à mudança em sua velocidade ou direção. Também não ajuda muito. Mas ela depende da força que precisa ser impressa em um objeto para acelerá-lo, sendo diretamente proporcional a isso. Quanto mais massa tiver o objeto, mais força precisará ser impressa ao objeto para que ele seja acelerado. Essa é a intuição física newtoniana fundamental. Então, a força é a massa multiplicada pela aceleração, daí que a massa é a força dividida pela aceleração. Então, a massa é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à aceleração. Quanto mais massa, menos aceleração, menos massa, mais aceleração. E isso é a noção de massa inercial. Vocês podem ver isso no YouTube, Mass and Inertia, na Khan Academy, que foi a minha fonte de informação. Bom, todos nós sabemos que E igual a mc ao quadrado, onde energia tem massa. Isso significa que ondas de luz, fótons, não possuem massa inercial, mas mesmo assim elas possuem massa. Só que não é essa massa inercial que foi explicada anteriormente, que depende da força aplicada sobre um objeto, não são objetos para acelerá-lo. Não é o caso de fótons, cuja velocidade é constante, etc. Mas nós precisamos distinguir entre, diz a Alyssa Ney, entre matéria e os carregadores de força, que são partículas como fótons. É fácil distinguir se você distingue entre massa inercial e massa não inercial. Então, a definição: objetos materiais são espaços temporalmente localizáveis e possuidores de massa inercial. Assim, pelo menos, eu apresentei no meu livro publicado há meses atrás, chamado Philosophical Semantics, antes de ter lido a Alyssa Ney. Infaglen sugeriu que só partículas e organismos vivos existem, e não montanhas e cadeiras e mesas. É uma posição bastante radical, porque parece que são esses típicos objetos materiais. O cético Peter Unger foi bem mais além. Ele não admite sequer organismos vivos como existindo. Ele próprio não existe, portanto. Mas não será tema nosso aqui. Ela expõe, ela é formada em física, e ela expõe de modo um pouco formalizado o paradoxo do navio de Teseu. Eu não vou fazer isso de forma completa, tal como ela faz. O paradoxo do navio de Teseu
um dos paradoxos da constituição material. O navio inicial nós podemos chamar de A1. Ora, na medida em que da sua carreira no mar, Teseu capitaneando o seu navio, partes dele são substituídas. E após, digamos, 30 anos, todas as partes foram substituídas por outras novas. E nós temos o navio chamado de A2, ao invés de A1. Acontece que as partes abandonadas são remasterizadas, juntadas, e com isso se constrói um navio idêntico a A1, que é o navio A3. Que é igualzinho ao navio de Teseu. E a questão é, qual deles é o navio de Teseu? A2 ou A3? As questões são: A1 é o mesmo que A2? A1 é o mesmo que A3? A2 é o mesmo que A3? Ou será que um navio agora deixou de existir porque ele se duplicou? O problema aqui, ela aproveita para considerar que a relação de identidade é reflexiva, simétrica e transitiva. X é o mesmo que X, se X é o mesmo que Y, Y é o mesmo que X, se X é idêntico a Y, Y é idêntico a Z, X é idêntico a Z. Isso é transitividade. Então nós temos reflexividade, simetria e transitividade. Mas vejamos a primeira progressão de A1 até A2, segundo ela, a formulação dela. Bom, A1, depois que você substitui uma parte por uma nova do navio de Teseu, ele se transforma em A1 asterisco. Depois que você substitui uma segunda parte do navio de Teseu, ele se transforma em A1, 2 asteriscos. Mas é claro que A1 é o mesmo que A1 asterisco, que é o mesmo que A1, 2 asteriscos. E Teseu está contente porque ele está navegando o mesmo navio com o qual ele havia iniciado. Não há aqui dúvidas. Até que você tem A1, 3 asterisco, que é o mesmo que A1, 2 asteriscos. Mais uma parte do navio foi substituída. Se isso prosseguir numa sequência de identidades reflexivas, simétricas e transitivas, você vai chegar A1, 3 asteriscos, 3 pontinhos, isto é, não importa quantos asteriscos, quantas partes você vai ter que adicionar, até o último asterisco, que será igual a mesma coisa que A2. Bom, conclusão, A1 é o mesmo que A2. Parece que isso é lógico, que ele continuou no mesmo navio, foram sendo feitas substituições, mas se tratava da mesma coisa, do mesmo objeto. Então, mesma identidade numérica. Como a relação de identidade é transitiva, né, se X é o mesmo que Y, Y é o mesmo que Z, então X é o mesmo que Z, pela progressão acima, nós concluímos que A1 tem que ser o mesmo que A2. Isto é, o navio inicial tem que ser o mesmo que o navio depois de 30 anos, quando tudo foi substituído. Mas ele continua lá, capitaneado por Teseu. Aqui ela apresenta o argumento mais detalhado. Eu não vou explicá-lo aqui. A dificuldade surge quando nós vemos que podemos argumentar também de outra maneira. Nós podemos dizer que o navio original é aquele que foi construído com o mesmo material, ou seja, com
A3. Como A1 e A3 foram feitos com os mesmos constituintes, parece claro que A1 é o mesmo que A3. Parece lógico, afinal, o material remasterizado estava todo guardado, depois eles consertarem tudo, reconstruíram o A1, que é chamado aqui de A3, mas é a mesma coisa que o A1. Ora, então, o que nós devemos concluir disso? Podemos concluir que ambos os argumentos são corretos, ou seja, que A1 é o mesmo que A2, que é o mesmo que A3? Certamente não. E a razão é que a identidade é uma relação de equivalência, nota ela, que é aquela que é reflexiva, simétrica e transitiva. Isso é o que é definido como relação de equivalência. Ora, mas A2 terá certamente propriedades que são muito diferentes de A3. Então, não há uma equivalência entre A2 e A3. Eis aí o argumento. A1 é o mesmo que A2. A1 é o mesmo que A3. Portanto, A2 deveria ser o mesmo que A3. No entanto, é um resultado absurdo, pois A2 é um outro navio com propriedades diversas em um local diverso de A3. É localizado diversamente, portanto não pode ser o mesmo navio. Só isso já basta. Não pode ser A2, não pode ser A3. Essa é uma conclusão inaceitável. Essa dificuldade fica mais clara quando usamos o princípio da identidade dos indiscerníveis, de Leibniz, para evidenciar o ponto acima. Segundo esse princípio, se uma coisa é idêntica à outra, se ela é a mesma que a outra, isso aqui é identidade numérica, de ser o mesmo que, não é qualitativa, então todas as suas propriedades precisam ser compartilhadas. Então, usando a lógica de segunda ordem, nós podemos formalizar o princípio de Leibniz, o princípio da identidade do que é indiscernível, de duas maneiras. Para todo x e para todo y, para todo o f, para toda propriedade designada pelo predicado f, se f de x e não é o caso que f de y, então x não pode ser o mesmo que y. Se é o mesmo, tem que ter as mesmas propriedades, os mesmos f's. Ou outra maneira de formular, que eu acho mais fácil, para todo x e para todo y e para todo f, x será o mesmo que y. Se x é o mesmo que y, então todo f de x implica em f de y e todo f de y implica em que f de x, ou f de x equivale a f de y. Quer dizer, todos os f's que y tem, x tem e vice-versa. Então, essa é a lei de Leibniz. Ela se aplicaria, se aplicaria a A1 e a A2, talvez, não sei, mas não se aplicaria certamente a A2 e a A3. Mas será que se aplicaria a A1 e a A2? Esse princípio deve ser distinguido. Aqui é uma tergiversação. Ele deve ser distinguido do princípio da indiscernibilidade dos idênticos, muito mais contencioso, que ela só expõe apenas porque são coisas básicas, mas não precisaria fazer parte do argumento. A ideia de Leibniz é que se duas coisas são absolutamente idênticas, têm as mesmas propriedades, elas têm que ser a mesma coisa. Formulado logicamente, fica para todo x e para todo y e para todo f, se todo f de x equivale a todo f de y, então x é o mesmo que y. E para todo y e para todo x, se x é diferente de y, então existe alguma propriedade
que X tenha e Y não tenha, ou vice-versa. Então, esse princípio é controverso porque parece que nós podemos imaginar dois objetos, digamos duas esferas, absolutamente idênticas, ocupando lugares diferentes no espaço. Para Leibniz, isso era inimaginável, por uma questão de economia. Deus não iria construir um universo que contivesse coisas desnecessárias. Para Leibniz, Deus não poderia ser tão antieconômico em sua criação. Ele não teria razão suficiente para criar dois objetos que fossem absolutamente iguais. Tudo tem que ser diferente. Agora, voltando ao assunto, aplicando a lei de Leibniz, o princípio da identidade dos indiscerníveis, a A2 e A3, nós vemos que os dois navios diferem não só na localização, mas também no material de que são constituídos. Logo, não podem ser o mesmo navio. A melhor solução parece ser a de que, como não é possível que A2 e A3 sejam ambos o navio de Teseu, posto que ele deve ser um único navio, então o navio de Teseu não existe mais. Você pode até renomeá-lo como o navio de Teseu 1, que é A2, e o navio de Teseu 2, que é A3. Na lógica criterial, 1 mais 1 igual a 0. Agora, existem problemas que podem ser adicionados. Se eu tornar muito rápida a transformação, digamos que o navio de Teseu mal saiu do porto e começaram a substituir partes dele. E depois de uma semana eles tinham substituído todas as partes e eles pegaram as partes que tinham sido substituídas, corrigiram elas e construíram um outro navio de Teseu. Agora, qual deles é o verdadeiro navio de Teseu? Aquele que tem a mesma substância, o A3, depois de uma semana, ou A1? Digamos que tudo isso tenha sido feito no mesmo dia, ou em 2 dias, e que o navio de Teseu sequer tenha saído do lugar. Foram tirando partes, construíram o navio de Teseu, começaram a tirar partes e do lado dele começaram a construir outros e outro igual e foram colocando as suas partes. O que nós diríamos? Nós diríamos que digamos que o primeiro seja A1 e o segundo seja A3. Ora, nós diríamos que apenas se mudou de lugar, mudou-se o lugar do navio de Teseu de A1 para A3. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. O enigma da estátua e da argila. Vocês podem procurar aí uma solução para o problema do navio de Teseu. O problema da estátua e da argila. O escultor pega um pedaço de argila e faz a estátua de um anão. Isso é famoso desde, parece, 1950 e poucos, quando alguém inventou isso. Está por aí. Mas não significa que esses enigmas, problemas, ficarão por aí. Pode ser que daqui a 30, 50 anos a filosofia nossa seja completamente diferente. Isso aí é a filosofia anglo-saxônica dos últimos 40, 50, ou 80, 100 anos. Ou como está agora? Como está o estado da arte enquanto arte? Bom, o escultor pega um pedaço de argila e faz a estátua de um anão. Ela fica pronta no dia posterior. Questão: temos no dia posterior uma coisa ou duas? A estátua do anão e o pedaço de argila? Ou só a estátua do anão? Se temos as duas coisas, ferimos a lei de Leibniz, pois a estátua tem propriedades diferentes do pedaço e vice-versa. A estátua tem a propriedade de ter uma forma humana. O pedaço de argila, com pedaço de argila, não. Ela é colorida. Bom, pedaço de argila, como tal, não. Os dois estão no mesmo lugar, mas como pedaço de argila,
eu posso apertar essa estátua de argila, virar, transformá-la numa bola e fazê-la rodar, diz Alissa Ney. Isso você pode fazer, todas essas propriedades são propriedades do pedaço de argila, mas não são propriedades do anão, que já deixou de existir. Então, as propriedades não são as mesmas. Então, Fx não equivale a Fy. Então, parece que são duas coisas. Segundo Alissa Ney, eles têm propriedades temporais diferentes. O pedaço de argila tem a propriedade de existir no dia anterior, enquanto no dia anterior não existe o anão. Eles têm propriedades diferentes modais. O pedaço de argila pode ser amassado e tornado uma bola e rolado. A estátua não. O anão parece ter a propriedade de ser necessariamente uma estátua e não outra coisa. Então, essas são propriedades modais diversas, que são os predicados dirão respeito às propriedades, referirão essas propriedades, serão diferentes. Mas algumas propriedades são compartilhadas, têm a mesma forma do anão e os mesmos átomos. Isso, sem dúvida, são propriedades compartilhadas entre o anão e a argila que o constitui. Então, o argumento fundamental a argila em T1 é o mesmo que a argila em T2. A argila em T1 é diferente da estátua em T2. Logo, a argila em T2 é diferente da estátua em T2. Bom, eu acho que era T2 aí. Mas deixa para lá. Disso resulta a concepção de David Wiggins. Há dois objetos, porque o objeto material difere da matéria de que é feito. Será que isso é necessário? Será que o objeto material não é constituído da matéria e, portanto, tem tanto propriedade de ser um anão, quanto de ser uma estátua do anão, quanto de ser feito de matéria de argila? Para mim, essa é a solução óbvia. Pace Wiggins. Exemplo. Cadeira e a madeira de que ela é feita. Vocês veem aquilo que constitui e o objeto material. A camisa e o pano de que ela é feita. Aquilo que é constituído, o pano que o constitui e a camisa. O macarrão é farinha de trigo. O macarrão e aquilo que o constitui, a farinha de trigo. A faca e o metal. O metal é constituinte da faca. E o que eu tinha sugerido é que o constituinte é parte do objeto material, que é o todo, que pode ter a forma de faca, ou pode ter a forma de macarrão, mas também pode ter a forma de um bolo de massa de macarrão, ainda não feito. A camisa poderia ter a forma de uma calça, e a mesa poderia ter sido feita como uma cadeira, mas o objeto material é alguma coisa mais, nesse sentido, seria uma coisa mais vaga. Bom, mas talvez eu esteja errado. Talvez sejam dois sentidos de objeto material aqui que estejam sendo levados em consideração. Mas tudo isso são objetos materiais. Objetos materiais do tipo tamanho normal, sólidos, não muito grandes, nem muito pequenos, visíveis à luz normal, como pensava Austin. O problema aqui é como é possível duas coisas diferentes ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo.
Mas talvez esse não seja, como eu penso, um problema tão difícil assim. Pano rápido. Não vamos pensar muito, discutir muito isso. O problema dos muitos. Outro probleminha. Mais um probleminha. Segundo Peter Unger, o único corpo, o seu, tem muitos. Tem células, elétrons. Digamos que o número de elétrons seja C. Segundo Unger, há muitos outros números semelhantes, exemplo C1, um átomo a menos em seu dedo menor. Como nesse caso há muitos, a conclusão, há muitos corpos iguais ao seu a cada momento, que é confirmado pela lei de Leibniz. Esse argumento pode ser estendido a cadeiras, mesas, quaisquer outros objetos. Peter Unger é um cético. Logo, não os objetos familiares, corpos humanos, etc., nada disso existe. Apenas o simples existe, seja ele o que for, para Peter Unger. Sider responde a isso dizendo que a propriedade de ser um corpo é o conjunto maximal de suas propriedades. Um gato sem o rabo não é um gato. Uma casa sem a janela não é uma casa. Outra resposta que parece insuficiente. Você tem que fazer entrar aí a noção de vaguidade. O gato continua sendo o gato se uma célula do seu corpo desaparecer. A dificuldade com isso segundo Lewis, a de que há partes questionáveis. Pele morta, excreções, isso significa que o conjunto maximal é indecidível. Questão da composição especial. Essa é mais importante. Mas nós podemos parar aqui pelo momento.